E agora sim, estamos de volta para análise da live desta quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro, já apostos Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, José Maria Trindade. Começo com você, Fiuza. O que achou, o que destaca da live desta quinta-feira? Eu achei muito relevante, Vitor, a presença do ministro Ernesto Araújo, né? do ministro das Relações Exteriores, porque, de fato, essa questão dos insumos da China para a vacina, para o desenvolvimento da vacina, estão em pauta, né? Isso tem sido apresentado como um obstáculo de origem política, e existem uma série de rumores sobre as posições político-ideológicas, supostamente, né, do ministro Ernesto Araújo, e que o regime de Pequim estaria fazendo pressões pela destituição do ministro. Então, acho que a presença dele ali certamente é um sinal da parte do presidente de que não está avaliando isso. Inclusive, eu perguntei sobre isso e o próprio presidente respondeu. Claro, respondeu em tese, como nós sabemos, que não tem cabimento, né, um regime interferir na equipe de governo de outro regime, de outro país, são países soberanos, etc. Isso é a questão formal, mas a questão circunstancial, né, se há ou não esse tipo de pressão, acho que tanto o presidente quanto o ministro foram muito firmes, muito eloquentes, no sentido de dizer que as relações estão normais, né? Quer dizer, citaram os índices da balança comercial que cresceram, falaram também sobre as relações com a Índia, né? sobre as quais também circularam notícias de que haveria problemas aí diplomáticos, políticos, e aí atrapalhando a questão sanitária, a questão de vacina, de insumo de vacina, das quais a Índia também é um fornecedor. E então o presidente mencionou o seu encontro com o embaixador da Índia e assinalou que esteve, né, recebeu a honraria de ser convidado, né, numa data importante da Índia no ano passado, sendo o único chefe de Estado convidado para comparecer. Então, foram reiterações de que não existem relações obstruídas, né, entre Brasil e Índia e Brasil e China, e que isto o eventual atraso ou obstáculo circunstancial sobre fornecimento de insumos não teria, segundo disseram, né, o presidente e o ministro Ernesto Araújo, teriam nada a ver com impasses políticos, né? E falou também bastante sobre custo Brasil na área de transporte e caminhoneiros. A pergunta do Vitor Brown foi muito elogiada a sua pergunta, Vitor, foi muito elogiada pelo ministro Tarcísio, mas eu deixo esses temas para, certamente, Augusto e Zé vão falar sobre eles. Perfeito. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade, sua análise, Zé. Conversa tão franca, aberta, isso foi ao vivo, gente. É uma maneira de desfazer rumores e de acabar com essas teorias de conspiração e algumas mentiras sobre o governo e sobre o presidente. Por exemplo, essa história aí do cartão de visita, de que teria decretado sigilo, não tem nada disso. Outra história de que teria pedido a demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o presidente e o ministro dizendo claramente que não existe e que não haveria a possibilidade de um chefe de Estado ou outro país nomear por aqui. Ele vem confirmando aquela frase que eu sempre digo aqui: quem demite é quem nomeia. Quem nomeia ministros é que é o presidente. Então é ele que decide demitir ou não. Esse boato aí de que haveria a exigência de demissão do ministro Ernesto Araújo correu muito forte hoje aqui em Brasília, inclusive com a divulgação de pessoas ligadas ao próprio governo, que ajudaram aí a dizer que não, há uma pressão mesmo nesse sentido e tal. O presidente revelando que não existe nada político da China
e mostrou que fala com o presidente chinês Xi Jinping, não disse o quê, ele alega confidencialidade, e são dois chefes de Estado, o outro é um ditador, mas é um chefe de Estado, né? Onde o Brasil tem relações, ele dizendo que fala com o presidente Xi Jinping. E está dando nos últimos dias a impressão de que o presidente está parado e o Rodrigo Maia, deputados e senadores, estão negociando em nome do governo. Isso não é verdade, pessoal. E também, para quem não acompanhou aqui para o rádio, ele falou na privatização de mais rodovias e outra muito importante, reformulação de contratos de rodovias privatizadas. Algumas muito caras, os pedágios, né? E agora o governo quer privilegiar o contrato que tenha um pedágio menor. E outro ponto muito importante, um desconto para os mais frequentes. Eu imagino, se você está viajando e paga um pedágio, vale a pena para andar numa estrada boa. Agora, aquele que está todo dia pagando pedágio, a coisa pesa. E aí, o governo vai tentar colocar um desconto para esses. E o presidente pediu ali para não cobrar o pedágio de motociclista. Mas cobra de motociclista, de ciclista, o pessoal não perdoa nada. Mas, de qualquer maneira, haverá reformulação dos contratos de privatização das estradas. Foram perguntas objetivas, por isso elogiadas, né? Porque quer saber o que acontece, não para ficar jogando casca de banana e nem puxando o tapete de ministro ou do próprio presidente Jair Bolsonaro. O presidente falou, eu queria repercutir essa história do nióbio. Isso é antigo. O nióbio é um material muito importante e será muito importante na confecção de futuras baterias, de super baterias que alimentarão os carros aí, elétricos do futuro, e o presidente valorizando isso. Então, mais uma vez, uma live do presidente aberta, ao vivo, né, e tirando vários rumores que circulam aí de pessoas que têm que escrever alguma coisa e não sabem o quê. Você, Augusto? Olha, essa transmissão da live vai se tornando uma fonte de notícias e esclarecimentos essencial. Essencial. O presidente, com o seu estilo, aí ele vai mostrando o que acontece de verdade e passando seus recados. Como já foi lembrado aqui, a presença do ministro é o recado. Não, ele vai continuar. E só faltava essa, né? Claro que o governo chinês sonha com o completo domínio, com a completa vassalagem do governo brasileiro. Não haverá isso aí, não haverá. O Brasil é um país soberano. E como lembrou o presidente, se o Brasil precisa da China, a China precisa do Brasil. São relações bilaterais. Eu acho também que o Tarcísio, fica claro que ele é o ministro das boas notícias, né? E reais, são fatos. Eu perguntei sobre os 52 quilômetros, porque ele próprio dizia o seguinte, que se você não tem a estrada inteiramente pavimentada, você está isolando da malha rodoviária brasileira um estado inteiro, com problemas, como o Roraima. Entre os vários problemas de Roraima está a entrada de uma procissão de venezuelanos. E aí chegamos à Venezuela. Eu também quis saber como é que estão as relações e foi a primeira vez que eu ouvi, talvez ele tenha falado disso antes, primeira vez que eu ouvi o presidente Bolsonaro colocar o dedo numa ferida de bom tamanho. Poucos brasileiros sabem do problemaço representado pela região de Essequibo, que faz parte do território da Guiana. E para que a Venezuela ocupe Essequibo, que é o sonho, né, dos autoritários venezuelanos, tem que passar pelo Brasil. O recado é o seguinte: não passarão pelo Brasil. O mapa da Venezuela, para quem não sabe disso, incorpora a região de Essequibo com aquela linha pontilhada que demarca as chamadas áreas contestadas. Não tem contestação, não, pertence à Guiana. É que ela é rica em vários produtos, minérios, essas coisas, e a Venezuela cobiça. Mas não nos esqueçamos de que o truque mais frequente,
utilizado por ditadores ameaçados é encontrar um inimigo comum que na cabeça do tirano vai unificar o Brasil inteiro, o país inteiro em torno dele. Foi o que tentou o Leopoldo Galtieri, quando era presidente da Argentina, agonizante, declarou guerra à Inglaterra para recuperar as Ilhas Falkland, não Malvinas. São inglesas, são britânicas, né? Pertence à Sua Majestade, é isso mesmo. Ele fez isso e acabou de cair. Se o Maduro recorrer ao mesmo tipo de aventura, ele já ficou sabendo, pelo menos a partir de agora, que o Brasil não permitirá que tropas venezuelanas usem parte do território nacional para atacar um país que é menos forte militarmente, mas certamente contará com a ajuda de nações como o Brasil, que são perfeitamente capazes de deter mais essa insolência da ditadura venezuelana. Então eu gostei muito da conversa, e aqui, como lembrou Zé, a gente não quer ganhar discussão, não. Agora está na moda isso aí, né? O entrevistador no Brasil, ele quer ganhar a discussão com o entrevistado. Ele apresenta uma tese e quer que o entrevistado concorde com ele. Então deve inverter a posição do entrevistador e do entrevistado. Põe na mesa o entrevistador para que o país fique sabendo o que pensa um jornalista geralmente desqualificado para ocupar qualquer cargo de direção, mas se apresenta como presidente da República durante alguns momentos. Então é só essa a diferença. A gente pergunta tudo com absoluta liberdade, mas não queremos ganhar discussão, a gente quer que o Brasil ganhe com as informações apresentadas, todas muito relevantes. Quer acrescentar algum ponto, Fiuza? Não, eu acho que a presença do ministro Tarcísio é sempre muito estimulante, assim, para todos, porque é um ministro técnico, né? E a gente sempre assinala isso, né? Assim, deste governo ou em outros, né? Quando há escolhas desse tipo, né? Que passam ao largo, então, do apadrinhamento político e colocam alguém que conhece a matéria, né? Que é preparado para exercer aquele cargo, é uma sensação muito boa, porque o ministro Tarcísio se comunica bem. Ele, de fato, a pergunta que eu fiz foi nessa linha, quer dizer, ele entregou 92 obras no ano de pandemia. Ele seguiu com as atividades da sua pasta, que são essenciais para manter o país em funcionamento e para aprimorar as vias de funcionamento, as bases de funcionamento do país, manteve dentro de... Ele não foi ele não fingiu que não havia uma crise sanitária. Ele criou protocolos, ele estava descrevendo isso, inclusive, né? Assinalou um ponto que eu acho que tem sido muito esquecido no debate, que é muitas vezes o trabalho e o ambiente de trabalho pode ser passível de melhor controle sanitário, de saúde, etc., do que a residência, dependendo, né, da situação da pessoa, do trabalhador. E foi exatamente isso que o ministro Tarcísio estava expondo, né? Quer dizer, ele seguiu zelando e aprimorando aí as vias de funcionamento do país, as artérias, né? Para que não houvesse colapso desse tipo. Ele estava dando exemplo, crises, né, crises viárias acontecem o tempo inteiro. E ele conseguiu, eu acho, que não só executar obras, como seguir na operação dessas vias, dessas artérias, né? Isso eu considero, Vitor, uma postura exemplar, né? Não que seja uma gestão perfeita, não existe a gestão perfeita, mas é uma postura que eu acho que o Brasil precisa prestar atenção, porque, de fato, um ministro técnico que foi escolhido por esse motivo e exerce a pasta, né? Porque poderia ser um técnico que está ali usando como trampolim para virar político, como nós já vimos ali, por exemplo, na pasta da Justiça acontecer, e não ele pode até virar político depois, mas o que ele está entregando é uma gestão repleta de resultados, mostrando como o país
pode funcionar mesmo numa situação tão excepcional. A minha pergunta tinha um pouco a ver também com a questão que aí, transcendendo, ultrapassando, né, a circunstância de pandemia, que é o que a gente ouve muito, e com uma certa razão, né? O Estado é muito difícil de fazer funcionar, existem uma série de armadilhas feitas para que você não consiga realizar as coisas, o sistema impede, o mecanismo isso, o sistema aquilo, aquelas coisas assim. Em parte existe a verdade, mas em parte também a gente sabe que tem gente fazendo funcionar, né? Então eu perguntei muito por conta disso, né? Como com tantas restrições, em circunstâncias tão adversas, né? E numa área tão dependente de um bom funcionamento da sociedade, que envolve todas as questões burocráticas, envolve legislação, envolve regras de funcionamento, tem questões judiciais também acontecendo, e, no entanto, a pasta da infraestrutura não só é fluente, apesar do mecanismo, do sistema e todas as outras lendas que se possa alegar para não se trabalhar pelo país, isso não é uma expressão ufanista, é fazer funcionar a máquina e tal. Não só isso, como dentro deste universo, o ministro ainda aplica um choque ético. Não essas éticas de boutique que nós estamos vendo aí, dos falsos empáticos, né? Um choque ético que dissuade, que inibe a corrupção naquele que, historicamente, é um dos maiores focos de corrupção, né? Das construtoras, que é a área de transporte de infraestrutura. Então, é um trabalho para se prestar atenção, né, de alguém que está ali com o espírito público, eu volto a dizer, né? Não adianta, mesmo por mais competente que você seja, dificuldades existem, cascas de banana existem, né? Os entraves, os constrangimentos da burocracia estão aí. Mas é um ministro com vontade de fazer e que está entregando bastante.